agora eu entendi o porquê é que... Olha, você vê isso como demora, né? Só agora eu entendi a razão lá daquela atração entre Tabata e Ciro Gomes. Lembram? Só agora eu entendi. E depois da briga, ela ainda continuou dizendo que votava nele, lembram? E na verdade ela traiu o PDT, né? Não o Ciro. O Ciro ficou quieto. Só agora é que eles têm o mesmo, como é que se diz? A mesma vibe, a mesma personalidade, o mesmo tipo de como é que se diz assim, de alma destruidora. Só agora, rapaz. Veja como precisa passar o tempo, acontecer várias campanhas para você ir começar, né, a delimitar quem é quem. Não que as pessoas já fossem assim, mas elas vão se transformando naquilo que elas são, né? Torna-te o que tu és, parece que é o que o Nietzsche diz, e isso acontece mesmo. O Ciro tinha tudo para ser o candidato enquanto o Lula estava preso. Foi Lula ficar livre e as pessoas perceberem que Lula era o candidato essencial para derrotar o Bolsonaro, e o Ciro, numa posição individualista que acabou, inclusive, quase que destruindo a carreira dele, se é que não destruiu, ele foi até o fim, mas atirando do lado contrário, atirando no Lula e praticamente não atirando no Bolsonaro, atirava de vez em quando. E tudo aquilo que ele projetou, tudo aquilo que ele falou do Lula era projeção, porque ele dizia que o Lula era magoado, que o Lula era ressentido. Mas no decorrer do processo a gente viu que aquilo era projeção, porque o ressentido era ele. E daí o fato da gente entender o porquê que foi ele o canal de entrada da Tabata no PDT. Porque ela vai exatamente pelo mesmo caminho dele. Olha só, no momento atual, o Ciro está exatamente tentando destruir a candidatura da Duda Salabert na prefeitura, para a candidatura para prefeita de Belo Horizonte. Ela está em terceiro lugar, ela podia ficar tranquilamente como deputada e não se meter nisso. Ela está em terceiro lugar, está indo para um sacrifício numa campanha difícil, não está colocando questões pessoais, não é uma campanha identitária, como ela sempre diz, é uma campanha por objetivos que ela põe muito claros, que estão muito além da questão trans. E sabe qual é a acusação que ela recebeu do Ciro? Ególatra. Duda é a ególatra. Ele, Ciro acusando... Não, impressionante, não é? Não dá pra acreditar. Ele, Ciro, acusando alguém de ególatra. A gente aqui foi nós fomos aqui no canal, a única pessoa que leu o livro dele, criticou, fez uma crítica e ele não quis responder. Ninguém leu aquilo lá. As pessoas compraram, mas não leram. A gente leu, fez a crítica e ele não quis responder. Então ele é ela, a Duda, que inclusive frequentava o nosso canal, não sei se ainda frequenta. Frequenta ainda, né? Segundo a Mariângela. Ela é a ególatra. Então, agora a gente dá para entender o porquê que ele foi o canal para a Tabata vir para a política. Foi ele que abonou a ficha dela para ela entrar no PDT. Que é igualzinho. Ela veio no debate agora na Prefeitura de São Paulo, candidatura à Prefeitura de São Paulo. Qual o papel que ela está fazendo? Empurrando dia a dia
a candidatura do Marçal. E ela não para, ela não sossega. Agora ela foi para uma sabatina na Folha de São Paulo e no UOL, e ela passou o tempo todo fazendo acusações ao Marçal sem provas. O que faz com que o eleitor de direita comece a cada vez mais tomar o Marçal como vítima. Porque se você vai falar que um cara é bandido, fala que ele é bandido. Agora, ela, sabe o que ela diz? Ah, esse candidato tem vários indícios de ligação com o crime organizado. Você não fala isso. Você não fala isso. Você só... ou o cara é criminoso e você tem a prova, ou você fica quieta. Fica quieto. Por quê? Porque você faz uma acusação infundada em cima de um cara que está ganhando simpatias, ele se torna perseguido. E ela está insistindo. Se ela tem um tiro para dar, ela deu o tiro, mas ela não dá. Ela dá o tiro no pé para que o cara fique mancando e apresente o pé machucado para o eleitor dele. Então ela faz a candidatura dele crescer. E o que é mais interessante, o que o Pablo falou dela é muito mais pesado do que o que eu falei dela. No entanto, ela não processou o Pablo. Ela entrou na justiça contra o Pablo pelo PSB, mas não processou ele pessoalmente. E a mim ela processou. E sabe o que ele falou? Ele falou que o pai dela é drogado e morreu drogado, cometeu suicídio por razões da família. Eu nem sabia disso. Eu apenas reproduzi o que ela, Batata, falou. Batata liberal, a Tabata. Ela falou que o pai dela era drogado. Eu reproduzi isso. E ela me processou. Depois me processou, passou... Falou, ela usava o pai. Ela usava eu nem falei isso. De menininha, de vítima. Eu nem falei isso. Da condição dela. Sim. Ficar lambendo bunda de Sim, banqueiro. ela usava. Ela usava a historinha de Ela usava essa historinha. Que o pai foi isso. E foi bem claro sobre o vídeo. Ela usava essa historinha para fingir de humilde e pegar dinheiro dos banqueiros, como ela pega agora. Pegou de Pix esses dias aí atrás 100 mil do ex-presidente do Banco Central da época do Fernando Henrique. Não sou eu que estou falando, o jornal que noticiou. Aí quando eu falei que ela entrou na política assim, ela me processou e passou a me perseguir. Agora, o Pablo Marçal, que ela acusa de bandido e não prova, ela não processou. Ele tá falando direto e ela tá calada e dizendo que ela tem coragem, que ela vai prender e arrebentar, que ela vai fazer. Tudo encenação. Até porque, é tão encenação porque nos processos que ela aparecia, ela não dava de corajosa. Na frente do juiz ela chorava. Agora, pro eleitor, ela dá de corajosa. É interessante que agora, o Pablo xingando ela, falando isso do pai dela, ela não chora. Mas na frente do juiz, no tribunal, quando eu estava lá, ela chorava. Então você percebe que é teatro. Teatro. Ela é a falsidade em pessoa. Por que ela é a falsidade em pessoa? Porque ela está empurrando o Pablo Marçal e o que ela quer fazer é garantir que, se der o Pablo Marçal, paciência, ela não tem problema, não tem culpa nenhuma. Ela não tem nada a perder, ela é a última colocada, ela não tem nem pontuação, a pontuação dela é 6%, pouquinho, não vale nada. Mas ela tá jogando para dificultar o Boulos. Por quê? Porque ela quer, no segundo turno, negociar com o Boulos. Ela quer cobrar caro. Ela quer dizer a seguinte coisa: olha, eu tenho 4%, 5% dos votos.
você vai precisar desses 4% dos votos. Então eu quero lugar na prefeitura. Eu quero poder indicar gente na prefeitura se você ganhar. Aí eu faço acordo com você. É assim que ela quer entrar. É dessa maneira que ela quer entrar. E é desta maneira que ela está sendo aconselhada a entrar. Tanto é que o Pix do banqueiro está caindo na conta dela. Nenhum empresário em São Paulo aposta em cavalo manco, gente. Veja só, eles podiam pôr dinheiro no Nunes. Podiam pôr dinheiro até no Boulos, por que não? Podiam pôr dinheiro no Marçal. No Marçal já tem. Não dá para ela entrar. Então ela tá o quê? Ela tá pegando o dinheiro daqueles que estão pondo dinheiro na alternativa B. Assim, ó, se der Marçal, acabou, estamos tranquilos. Se der à esquerda, a gente entra pela porta dos fundos através da Tabata. É isso que os banqueiros estão pensando, é isso que os ricos estão pensando, é isso que parte do empresariado está pensando. E pegou a pessoa certa. Então você veja como aí casa as coisas, né? E finalmente, depois de 5, 6 anos, a gente vai entendendo a trama. Agora que a gente entende, né? Com o Ciro Gomes isolado, até o irmão dele largou dele, deixou ele. E a Batata fazendo o mesmo papel de capa preta aqui em São Paulo, empurrando a candidatura do Marçal. Veja só, ela nem precisava ter saído candidata. Se ela é de esquerda, ela podia, já que o Alckmin é o vice-presidente do Lula, ela podia simplesmente já apoiar o Boulos, mas não, ela saiu de propósito e ela está fazendo dar segundo turno de propósito. Mas é bom que o Alckmin e o Lula saibam que ela quer... Mas eles sabem, mas já perceberam. Eles saber que a gente sabe. A gente sabe. É isso que eles querem. Porque o que... tem que entender e levar. Exatamente, porque o que eles talvez não saibam é como é a atuação dela nos tribunais, fingindo choro. E mais interessante, sabe o que ela faz nos tribunais? Ela faz com que a câmera de cada das pessoas fique desligada e a gente não possa vê-la e ela não pode ver a gente. Ela pede essa prerrogativa de falar só com o juiz. Só que um belo dia, né, ela esqueceu. Tá certo? Ela esqueceu e deixou ao vivo. E aí a gente viu o papel dela na frente do juiz. Ela começou a chorar. Falava que ela tinha medo. Ela tinha medo de participar da política por conta das críticas. Caramba, a gente não falou nada perto do que o Marçal falou. Agora ela é corajosa. Com ele ela não tem medo. Então é falsa. Ela é falsa. E agora a gente entende, né? O Ciro Gomes chamando a Duda Salabert de ególatra e ela aqui em São Paulo fazendo o Marçal ficar cada dia mais simpático. Ele fica simpático. A direita não gosta dela, a esquerda não gosta dela. Então quando ela ataca e não prova, quando ela só provoca, mais ela faz crescer a candidatura do Marçal. Bom, tá certo, né? A Mariana tá certo. Qualquer um fica simpático perto da Batata. Sacaram como é que tá funcionando o negócio? Tá funcionando dessa maneira. Tá funcionando exatamente dessa maneira. A Duda Salabert está em terceiro lugar em São Paulo e hoje no Datafolha inverteu. O Boulos é que passou na frente, estava o Marçal 1 ponto na frente, o Boulos agora está 1 ponto na frente, o que eles falam que é empate técnico, né? Mas ela está lá, ela não cresce, ela não sai do patamar dela. No entanto, ela com a porcaria que ela está fazendo, ela mexe com a candidatura dos outros. Ela está cada vez mais transportando, jogando o Nunes, jogando o Marçal para o segundo turno e esperando a negociação. E é interessante, né? É interessante porque a gente olha assim para ela, a gente olha e a gente vê, né? Você já faz um teste. Pega o vídeo dela, faz esse teste. Pega o vídeo dela e desliga. Deixa só
a imagem e fica assistindo. Faz isso. Faz isso que você vai ficar assim abismado de ver como o rosto dela transparece trejeitos altamente significativos de falsidade. Não sou eu que estou falando, estou pedindo para você fazer. E depois você me diz o que você achou. Isso aí é igualzinho a Cuca Pondé. Se faz isso com a Cuca Pondé, faz com o Pondé. Tira a voz, né, que é uma voz horrorosa, parece que ele tomou uns hormônios, um negócio meio de Cuca, né, do sítio Pica-Pau Amarelo. Mas deixa só os trejeitos. E você vai ver o olho ir pra cima, pra baixo, a boca, reganhar os dentes, assim, né? Você vai falar, mas por que esse cara tá falando que ele reganha os dentes? Né? Você pode ver, são trejeitos que denotam uma pessoa completamente histérica. O que é o histérico, né? O histérico é aquele que faz o teatro, faz o show. Ele ficciona a sua própria personalidade. Ele ficciona a si mesmo, ele faz o show. O que indica uma pessoa sem conteúdo. No caso do Pondé. Então, experimente fazer esse teste. É isso. Daqui a pouco a gente volta.